Olá, boa tarde. Como você está? Tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. A professora está com muitas saudades de vocês e torcendo para que tudo isso acabe logo. Nosso conteúdo hoje da videoaula é de língua portuguesa e é o parágrafo. É um conteúdo novo, nós ainda não aprendemos nada sobre ele. A professora falou quando a gente estava em sala rapidamente e nós não tivemos um aprofundamento muito grande. Então, hoje a professora vai explicar certinho o que é um parágrafo. Mas você deve estar se perguntando: o que será que é um parágrafo? Pensa um pouquinho aí e responde. O que é um parágrafo? O que você acha que é um parágrafo? O parágrafo, ele está presente nos textos. Vamos ver se agora com essas dicas você lembra o que é. Naqueles que a professora escrevia no quadro, naqueles que você lê nos livrinhos de história e nas atividades que a professora posta lá na plataforma. Sempre nos textos que a professora bota, tem parágrafo. Vamos descobrir o que é o parágrafo. Ele é formado por uma ou mais frases que falam de um mesmo assunto. Quando mudamos de assunto no texto, precisamos mudar de parágrafo. Vamos ver um exemplo de como é isso? A professora aqui pegou um textinho, o texto do rato. Você aí com a sua folhinha, se você imprimiu, ou se você tá vendo no celular, ou se a mamãe, o papai, enfim, ajudou você a copiar no caderno, se você mesmo copiou, pega o textinho do rato e vamos ler junto com a professora. O título do nosso texto tá aqui, O Rato. O título informa do que a gente vai falar, então a gente já sabe que esse texto vai ser sobre o rato. Olha só, primeiro parágrafo. A professora botou uma setinha para você saber onde é que é o parágrafo. Aqui, primeiro parágrafo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Nosso primeiro parágrafo informou o quê? Que o rato roeu a roupa do rei de Roma. Segundo parágrafo. Ele roeu também a meia roxa, o sapato e a capa. Até a bota do rei ele roeu. Segundo parágrafo. Percebam que o nosso texto todo é sobre o rato. Mas quando nós mudamos um pouquinho o assunto, o tema do assunto, a gente muda de parágrafo. Terceiro parágrafo. Agora, o rei cuida de um gato chamado Bigode. Quarto parágrafo. E Bigode, por sua vez, cuida do rato. Quando ele foge, Bigode é encarregado de colocá-lo na gaiola. Esse aqui é um textinho do rato. Se nós tivéssemos, em vez de de um textinho todo falando sobre o rato, se fosse assim, no nosso primeiro parágrafo estivesse escrito assim: Maria Júlia comeu melancia. E no de baixo estaria escrito assim: a professora Beatriz está gravando uma videoaula. Não seria um texto, certo? Seriam frases separadas, falando de assuntos diferentes. Aqui é um textinho, porque são frases separadas pelo parágrafo, que é esse espacinho aqui, mudando um pouquinho de assunto, mas o assunto do texto todo gira em torno do nosso rato. Você percebeu que durante todo o texto o assunto era o rato? E é por isso que a gente usa o parágrafo, para o texto ficar com sentido, senão não teria sentido tudo corrido, certo?
Vamos lá continuar então a nossa videoaula. Cada parágrafo, que é aquele espacinho que a professora colocou aqui, ó, com a setinha, é marcado por um espaço de 3 centímetros da margem da folha. Já vou mostrar para vocês onde é que fica a margem. Para fazer o parágrafo sem usar uma régua, é só medir 2 dedinhos e iniciar a primeira frase do parágrafo. Vamos conferir um exemplo? A professora botou aqui, ó. A margem da nossa folhinha é aonde começa a nossa linha. Então, a linha está aqui no comecinho. Vamos colocar 2 dedinhos e escrever aqui. Estão vendo? Coloquei meus 2 dedinhos na margem e comecei a escrever. Ah, professora, mas o meu dedinho é mais pequenininho que o da senhora. Sim, ele é. Não tem problema, não precisa ficar 3 centímetros exatos. Pode ser um espacinho menor ou maior, não tem problema nenhum. É só colocar os 2 dedinhos para indicar que é um parágrafo e que teve uma mudança um pouquinho maior no assunto do texto. E ficou assim, ó. Margem da folha, meus 2 dedos, comecei a escrever a minha frase do parágrafo. Depois eu continuaria escrevendo aqui embaixo. E quando eu fosse fazer novamente um novo parágrafo, quando eu estivesse mudando um pouco do assunto do texto, eu faria a mesma coisa. 2 dedinhos na margem da folha e escreveria ali. Agora, vamos analisar o texto que a gente leu. Eu coloquei uma seta em cada parágrafo para você conseguir ver melhor onde eles estavam. Vamos ver quantos parágrafos tem neste textinho do rato? Olha só. Cada parágrafo, a professora colocou uma seta para você visualizar melhor. Quantos parágrafos, então, o nosso texto do rato tem? Vou dar um minutinho para você pensar. Isso mesmo, você acertou se disse que ele tem 4 parágrafos. Olha só. 1, 2, 3, 4. Nosso textinho tem 4 parágrafos. Teve uma mudança de assunto 4 vezes no texto, mas o assunto ainda era sobre o nosso rato. Não se esqueça também que todo texto precisa ter um título, informando para quem está lendo do que se trata o texto. O nosso texto se tratava do rato. Não dava para botar um outro título ali e falar do rato, não faria sentido, não é mesmo? E quando a gente lê o título, a gente já sabe sobre o que vai ser a nossa história. Toda historinha tem um título, então você não pode se esquecer. Nas nossas produções textuais, sempre tem que ter um título. Agora, você vai botar em prática o que aprendeu na aula de hoje. Faça um pequeno texto com o título e parágrafos com o tema Minha Quarentena. A prof vai dar algumas ideias do que você pode escrever em seu texto. O assunto é sobre a quarentena, então você pode escolher falar sobre o que quiser. O nosso texto todo vai ser sobre a quarentena, mas você vai mudar um pouco de assunto. Então, cada vez que você mudar do assunto, você vai trocar de parágrafo. Por exemplo, como está indo a sua quarentena? Como você está se sentindo? Está se sentindo bem? Quais atividades fazem parte da sua rotina na quarentena? Então, se a professora Bia fosse fazer um texto, né? No meu primeiro parágrafo, eu ia responder. Como está indo a minha quarentena? Eu estou me sentindo bem? Sim, a minha quarentena ela está indo bem, eu estou me sentindo bem, estou com a minha família, estamos todos com saúde, estamos seguros. Lá no meu segundo parágrafo, eu ia responder: quais atividades fazem parte da minha rotina?
Então, eu não poderia continuar na mesma frase falando sobre a minha rotina, porque foi uma mudança de assunto. Então, eu vou botar os meus 2 dedinhos lá na margem do meu caderno e vou escrever sobre isso. Como está a minha rotina? Minha rotina é eu acordo, eu preciso trabalhar, fazer conteúdo para vocês, preciso registrar as frequências, responder as dúvidas dos pais, preciso também, no meu horário livre, ir no mercado, padaria, preciso organizar as coisas aqui dentro da minha casa, cuidar dos meus animais, preciso me exercitar às vezes, me alimentar. Isso seria a minha rotina. Você pode escolher os tópicos que a professora colocou aqui e no seu texto, ou escolher outros tópicos. Não tem problema nenhum. Mas a prof gostaria que esse textinho fosse sobre a quarentena. Não precisa ser um texto enorme. Lá a professora botou uma página inteira de linhas, né? Mas não precisa usar todas as linhas. A professora só quer que você faça de 1 a 2 parágrafos. Mas se quiser escrever mais, pode escrever mais, mas não tem problema. Outras ideias que você pode escrever também. Você está em isolamento com quais pessoas de sua família? Com quem tem mais contato? Você sente saudade de alguém ou algo antes desse momento de isolamento? Quais são as pessoas que você sente saudade? Dos nossos amigos, da nossa escola, os professores? Quais são as coisas boas e ruins da quarentena? Porque nós temos o lado ruim e nós temos o lado bom também. A professora botou esses tópicos aqui. Quem quiser seguir, todos eles pode seguir. Quem quiser seguir só alguns, pode. Quem quiser falar de outras coisas relacionadas à quarentena, pode também. Pode me contar o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa importante. Podem ficar à vontade. Eu gostaria que quando o papai e a mamãe, ou o vovô, a vovó, quem faz as atividades com vocês, forem bater a foto, bater ela bem nítida para a professora conseguir ler o textinho. Porque se ficar borradinha a foto, a prof não consegue ler. Aí eu vou ter que pedir novamente. Então, na hora de postar na plataforma, batam a foto com bastante... Tentem bater com bastante nitidez, para a professora conseguir ler. Quando vocês baterem e olhar, eu consigo ler, então eu também vou conseguir. E é isso, eu acredito em você, no seu potencial e tenho certeza que o seu texto vai ficar excelente. A professora está preparando uma surpresa na terça-feira para todos os que estão com tudo em dia. Depois eu vou dar mais informações lá no grupo para vocês e estarei entregando na terça-feira. E é isso, um beijo, espero que estejam todos bem. Qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp ou perguntar lá pela plataforma. E é isso, tenhamos todos um bom final de semana, hoje é sexta-feira. Até mais, até a nossa próxima aula. Beijo!